Nossa, muito louco. Você tá com 19? Acabei de fazer 19. 19 anos. Você trabalha desde de que idade? 18. Dos 8? Profissionalmente, desde 8 aninhos. Qual que foi? Caramba. Cara, como é que... Não, peraí. Profissionalmente, por que você começou antes? Como? Ah, eu comecei, tipo, com um curso, assim, sabe? Mais brincadeirinha. Quando eu tinha, sei lá, uns 6, 7, assim. Mais brincadeirinha, né? É, Quem eu tá fiz com um 6, curso 7 de anos... férias. Geralmente brinca de esconde-esconde. Pular corda, não? Não aconteceu esse Eu momento? brinquei muito, viu, gente? Eu tive uma fase que eu brincava na rua, foi uma delícia. Eu cheguei a brincar de carrinho de rolimã, e brincar de taco, e tirar o tampão do dedão jogando futebol na rua. Então ainda teve, mas era Gostoso bem pra menos, caramba. era bem menos. Eu tinha que tirar muita energia, assim, do além. Porque eu brincava, mas aí à noite eu tinha show pra fazer. Então conta esse seu começo. Conta, assim, na sua infância. Qual é o primeiro momento que você lembra de, sei lá, tá cantando ou tá brincando de atuar? Eu acho que eu nasci já fazendo essas coisas. Eu sempre gostei de cantar. Hoje, inclusive, eu encontrei o meu vô. Ele foi pra minha casa. Faz muito tempo que eu não vejo meu vô. E meu vô, ele foi a pessoa que... Ele é uma pessoa que é muito conectada com música. Ele me viu, começou a cantar já. Ele falou, eu te vejo, eu quero cantar essa música. Ele começou a cantar. E aí ele falou, eu achei um vídeo seu picutuxa, assim, muito pequeno. Sei lá, de 5, 6 anos. E ele disse que eu tava dançando no meio da sala, atuando alguma cena da Xuxa, alguma coisa assim. Eu lembro que tem uma música da Xuxa que é... Vocês sabem qual é aquela do coelhinho? Que a Chapeuzinho tá batendo na porta do coelhinho? Aquela, socorro, socorro, por favor, estou fugindo do caçador. A cara de vocês assim, ó. Não. Não, eu já Não escutei sei, algum Pois é. Xuxa só para baixinhos. Algum das Xuxas, assim. E eu fazia essa cena desde pequenininha, Só assim, que tinha já. um clipe até com... Sim, tinha um clipe que ela Sim, ia, coelhinho, É. pode entrar. E aí eu fazia a cena completa, assim. Então, isso muito antes de eu sonhar em ser Tipo aqueles artista. bebezinhos de 1 ano que fazem a cena do Frozen, sabe? É, Que eles fazem isso. igualzinho, sem olhar pra tela. Eu fico chocada. Pois Aqueles 2 gêmeos, sabe? Já viu esse vídeo? Eu não vi esse vídeo, mas eu Também acredito, não vi, não, gente. mas, cara... Cara, eles fazem a cena igual. Pois Mas- é. Ah, Então, aí eu era assim, desde pequenininha. E aí, com essas brincadeirinhas, teve uma hora que alguém da minha família, que foi minha tia Laura Carolina, ela viu e falou, nossa, mas pera, essa brincadeira tá muito boa, entendeu? A gente pode talvez levar pra um... Vamos ver o que dá, né? Ela Assim. teve essa visão de... Isso. Sempre rolam uns comentários na família, tipo, ai, nossa, ela canta bem, mas mais jogado, sabe? E ela foi a primeira que... Ela já trabalhava com teatro musical, então ela foi a primeira que falou, vem aqui, vou te ensinar. ela tinha uma visão específica já. Isso. E aí ela falou, vou te ensinar. E ela começou a me ensinar. E aí eu fiz o meu primeiro curso. É que é duro, na verdade, porque esse olhar dela, profissional, ele faz toda a diferença. Porque criança, de maneira geral, cantando e dançando é fofo. Então a gente olha e pensa, é fofo. Então a mãe ter o discernimento de pensar se aquilo é fofo só porque ela ama o filho dela, ou porque de fato existe alguma coisa ali que é um talento, que é um dom que já nasceu para aquilo mesmo, é difícil. Agora ela já tinha esse olhar profissional. Sim, Né? Então já ela foi olhou sua já. Isso. Que ela, demais. Ela foi essencial. Ela Com olhou... quantos anos você entrou no primeiro curso? Eu acho que eu tinha uns 7, assim, quando eu entrei. Antes era só... Eu fazia balé, assim, desde muito cedo. Então, eu sempre tive Ótimo. muito com a arte, assim, sabe? Mas eu acho que o primeiro curso que eu fiz, que se chama Team Broadway, que... ótima escola aqui em São Ótima Paulo, escola. renomada. Isso. É de teatro musical. Eu fiz um curso de férias pela primeira vez. Fica ali perto da Vila Madalena, é isso? Ou é uma das Agora unidades? ela fica não é na que chama, nada a ver. Na... Arnaldo? Mas eu Não? esqueci. Como eu é? esqueci. Heitor Penteado. Penteado. Começava com H. Eu Isso. sabia o Henrique. Eu mas era passava Heitor. lá em frente todo dia porque eu ia pra rádio, pra Transamérica. E aí eu tava vendo ela e tava tentando lembrar, meu Deus, como é o nome lá? Tava igual você. Como era o nome da Como era o rua? nome? Como era o nome? É. Não, então, na época ainda ele meio que transitava pelos espaços, assim. Teve um curso de férias que foi no Espaço Anacan. E teve Isso. Isso, então. Eu fiz o curso de férias lá. Era E, que peça? Que montagem? eu cheguei a cantar, eu cantei Aquarius, do Hair, sabe? Sei. Foi meu primeiro solo na vida, foi minha primeira apresentação na vida. E abri o show. E é uma música muito difícil. Eu lembro que eu tava assim, apavorada. Eu tava trabalhando com profissionais muito, muito bons mesmo. E eu subi no palco, assim, pela primeira vez naquele curso. E eu não me esqueço, eu sempre falo isso, eu não me esqueço da sensação, não me esqueço, nunca vou esquecer. Foi assim, de plenitude. Tava tudo certo ali no palco. E eu lembro que eu sussurrei, que delícia. Não, mas eu tava de microfone, né? E aí saiu que delícia. Saiu no teatro Ai, inteiro. que fofa, cara. Eu lembro disso ainda. E eu lembro que tinha uma cena que a gente pegava as flores, assim, no palco. E
ia distribuindo pras pessoas. Eu lembro de olhar no olho do público, assim, voltar pra cantar de novo. E tava assim, yes, é isso que eu quero fazer da minha vida. Depois disso, eu nunca mais quis parar, assim. E tem uma brincadeirinha no Team Broadway que a gente chama de Tony Team. Faz tanto tempo que eu não faço Team Broadway, dá até saudade. Mas se chama Tony Team, que é tipo o Tony Awards do Team Broadway. E aí eu lembro que eu ganhei de revelação, assim, sabe? Do Tony Team, como se fosse o meu prêmio de teatro musical. E aí, nossa, isso também me deu mais gás, que eu falei assim, nossa, foi a minha primeira vez, eu ganhei um negócio, tipo... O Team Broadway é a Maísa, não? Isso, a Tempesta. É da Maísa? Isso, é da Maísa Tempesta. Sei. Isso, então. E aí eu ganhei esse Tony Team aí, foi uma delícia, assim. Eu lembro que foi uma das maiores experiências, assim, pra mim. E eu nunca mais quis parar depois disso. Nunca mais. E aí, o que vem depois dessa peça? Isso foi a primeira vez que eu apresentei, e aí eu fiz coral Palavra Cantada por uma época. Sabe Palavra Cantada que tem na sopa do neném? Então, eu fiz o coral, mas isso era uma coisa do... Eu tive um teste também, eu acho. Cheguei a apresentar em alguns lugares, mas o meu primeiro trabalho grande mesmo foi o musical Rei Leão. No Teatro Renault. No Teatro Renault. Será que o dia que eu fui era você? Ela era a Nala jovem. Eu era Nala jovem. E se você foi numa sexta, sábado à noite, numa... Eu não vou lembrar, mas eu vou ter que procurar no meu memórias do Olhe lá nas Instagram, memórias. Facebook e tal. Sexta e sábado à noite eu apresentava Eu fui quase duas sempre. vezes. Mas Duas vezes? Nossa, porque é lindo demais, cara. Não tem lindo, não Uma é? vez você não vê tudo. Então, Você não tem vê. muita coisa. Tem muitos bichos, muitos É cenários. muita coisa. Era lindo, nossa. E foi meu primeiro trabalho. E foi minha primeira audição grande, assim, de musical também. É isso que eu ia Então- perguntar, da audição. Como é que foi o Isso. preparo pra essa audição? Como é que foi a audição? Olha. de fato? Ficamos sabendo desse teste, minha tia foi me preparar, todo mundo tava me ajudando. Eu já tive o meu curso de primeira vez, então eu já sabia, assim, né? Eu sabia como seria ir na frente de uma banca de jurados e ter que cantar, sabe? Mas eu ainda tava muito nervosa e eu fui mais por experiência. Na verdade, a minha tia, todo mundo tava me levando por experiência, assim. E eu lembro que todo mundo tava assim, é normal, você vai receber muitos nãos, assim, muito mais não do que sim. E eu falei, não, verdade. Fui, não tinha nem altura, assim, eu era mais alta do que era pra ser, na verdade. E aí eu lembro que eu cheguei na porta, assim, da audição, meio que deu uma afundada, assim, no pescoço pra ver se... Chegou de eu chegava joelho, na assim, Fui de altura. rasteirinha. Eu abracei eles, pode ir. Aí deixaram eu fazer o teste. E era muita gente, assim, concorrendo, era muita criança. E eu lembro que era brutal, assim, né? Porque eles são bem você honestos. Tava com quantos anos? Aí eu já tinha 8, eu acho. Já tinha 8, é ótimo. Eu já tava com 2 anos de carreira, Não, entendeu? daí já tava aqui, ó. Eu tinha Muita passado estrada. um pouquinho. Mas tinha passado um pouquinho mais de tempo. E aí, A banca era gringa ou era brasileira? Ou misturada? misturada. Mas Aí dá mais medo, né? Sim. E aí tinha uma das pessoas, foi o John, não sei como falar o nome dele, o sobrenome, Stefaniuk. Enfim, É alguma ele? coisa. John Stefaniuk. Grande John. Grande John Stefaniuk. E ele tava lá na banca, tinham coreógrafos e maestros e pessoas incríveis da indústria, só que na época eu não sabia nada, né? Não sabia bulhufas da indústria. Então eu cheguei e falei, tem um monte de gente aqui e eu vou ter que cantar. E é Pra isso, essas aí pessoas. cantar a música do Rei Leão, tudo, dançar. Você tinha decorado a música? Você cantou o quê? Eu cantei a música do Rei Leão mesmo. Eles passavam uma folhinha pra gente com a versão deles e tudo mais. E aí eu cantei essas músicas e foram várias fases pro teste do Rei Leão. Teve a fase inicial e eles eram muito, assim, honestos, sabe? Então, você tá fora, assim. Callback era na hora, às vezes. Tipo, vou chamar 15 meninas pra subirem. Aí você sabe que quem subiu passou. Quem não subiu não vai pra casa. Então eu já tava assim... Meu Deus, e deu tudo certo. Eu fui passando, até que no final deu certo. Mas isso tudo não foi num dia só. Durou um tempinho, mas eu não lembro quando. Tá. Aham. Faz muito tempo. Mas era assim, vai pra casa, volta tal dia, outro teste, é isso? Às vezes rolava assim, vários testes no mesmo dia, mas às vezes era vai pra casa e aguarda a nossa ligação. E teve teste de dança também? Teve teste de dança, canto e atuação. Uhum. Teve completo, assim. De atuação era o quê? Era como? Tinha uma cena que eles passavam pra gente e a gente tinha que fazer essa cena. Mas não era nada muito fora do comum, assim, sabe? Era um roteirinho e a gente fazia. E era divertido, na verdade. Eu lembro que pra mim era muito gostoso ainda, porque eu acho que por eu não entender a seriedade da indústria na época, eu meio que levei como
Tipo um curso, assim, como se eu estivesse numa aula. Acho que isso te ajudou muito. Demais. Sim. Então eu cheguei e tem muita gente. No teatro musical existe muito isso de. As crianças do teatro musical é uma coisa meio dance moms, assim, sabe? Tipo, os pais, desde jovens, eles já estão fazendo teste, então a criança já chega com Os toda pais essa são coisa. competitivos. Os pais são bem competitivos nesse mundo do teatro musical. Então já existe essa pressão nas crianças, sabe? Pra mim foi mais uma coisa de me colocaram lá pra eu ter experiência, sabe? Pra eu ver como era, pra talvez levar isso pra frente ou não. Mas rolou muito. Eu cheguei assim foi muito gostoso. Eu lembro de fazer amizades também. Eu não fazia ideia do que fazer, mas eu ia fazer. Mas é muito minucioso, né? Aham. É tudo muito. Eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu que fez também, e eu falava, cara, tem umas marcações no palco que você não pode errar 1 centímetro pro lado, porque você caga a luz, você caga o outro amigo que tá vindo dançando do teu lado. É assim, Sim. se é aqui, é aqui. E no Rei Leão tinha muito disso, porque tem muito. No cenário, o palco inteiro ele é projetado pra peça. Então, tipo, tem trilho no palco, tem um palco que gira, tem um antílope que sai do meio do chão, assim. Então. A água, a parte da água, o que é aquilo, gente? Então. A água, a hora que forma o negócio. É lindo. Como que isso acontece? A gente fica desesperado ali. muito É foda. lindo. Como que isso muito lindo. acontece, Anne? Você nem Ah, lembra, eu né? nem lembro Dessa mais, parte mais gente. técnica. Mas era, Pois a é. parte da água era um tecido gigante, redondo, e aí no meio do palco tinha um buraco. E aí quando ia secando o rio, porque lembra, né? Mufasa Sim. morre, o reino fica Ah, Deus dará. seca, a terra, tudo acontece. Então, a hora que eles vão mostrar o lago secando, imagina um tecido gigante, redondo no palco, assim. E aí, aqui no meio, no buraco, alguém começa a puxar por aqui. Então, o lago vai secando. Ai, só bem que com bonito. toda a iluminação fica O perfeito. quê? com- Nossa É senhora. lindo, Tia. gente. Rei Leão, nossa. Chorei Você só sente com a saudade? experiência. Muita. E a temporada durou 2 anos. Eu tive que sair no primeiro, porque eu fiquei muito alta. Eu já era muito alta pra fazer o papel. Eu já era a mais alta das Nalas. E assim, depois de 1 ano, eu cresci muito mais. Eu tava quase do tamanho da Nala adulta. Então, eu tive Não dá pra que... trocar? Então, Opa! deixa eu fazer adulta, não. Mas eu não podia. Então, eu tive que parar no primeiro ano já. E eu lembro que eu fiquei devastada. Foi meu primeiro trabalho. E eu lembro de pensar, eu nunca mais vou trabalhar na minha vida. Acabou minha carreira. Eu vou aposentar. Com Eu e a 9 Maísa, anos. eu e a Maísa. Eu tava assim, muito mal. Tava muito mal. Mas eu lembro que